E aí galera aqui da Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e o vídeo de hoje é um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre a forma com que nós classificamos os nossos gibis. Como você classifica? O que é um gibi ruim para você? O que é um gibi razoável para você? O que é um gibi excelente para você? Ou seja, como que você, ao ler um gibi, você se relaciona com a leitura com aquele gibi de tal forma que você pode dizer isso aqui é um negócio espetacular. Né? O que para você é um gibi que, por exemplo, explode cabeça? Ou seja, aquele negócio muito bom que você fica em êxtase quando está lendo. Ou seja, coisas desse tipo. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer, conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi, dê uma força para a gente chegar aos 10k de inscritos, por favor, e curta esse vídeo, curtindo o vídeo você ajuda na divulgação do canal dentro do próprio YouTube, e também siga o perfil do Eu Leio Gibi lá no Instagram e faça parte do nosso grupo no Facebook, caso for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar esse que vos fala, link na descrição do vídeo. Vamos então conversar sobre a classificação dos quadrinhos, ou seja, bom, ruim, ótimo, regular, por aí, essas coisas assim. Quando a gente lê gibi, a gente é tomado por sensações. A leitura ela vai provocar na gente respostas, né? Que tipo de resposta? A gente pode ficar muito feliz lendo um gibi e a gente pode ficar muito triste lendo um gibi. E eu não estou colocando alegria e tristeza por quanto de uma questão de, por exemplo, eu fiquei triste com esse gibi, com a história, porque ela foi muito comovente. Não, porque às vezes a gente lê um gibi e a gente fica triste porque ele é muito ruim. Né? Ou seja, provoca uma resposta negativa da gente, ou a gente fica irritadiço porque ele é muito ruim. E às vezes a gente fica feliz da vida porque ele é muito bom. Às vezes a gente fica triste, inclusive, porque ele acabou de tão boa que estava sendo a leitura. Então, nós vamos ser tomados por emoções de uma forma ou de outra. A emoção de olhar para um quadrinho e falar assim, cara, valeu cada tostão que eu apliquei nesse gibi, e você olhar para um quadrinho e falar assim, perdi um dinheiro, devia ter feito outra coisa com o meu dinheiro porque esse gibi é muito ruim, são coisas que surgem em nós a partir do momento que nós estamos nos relacionando com os nossos quadrinhos e nós estamos fazendo nossas leituras, ou algo que nós apreciamos e algo que nós queremos apreciar e não conseguimos porque é ruim. Dessa maneira, eu tenho algumas formas, né? Como se vocês sabem, eu dou nota para os quadrinhos. E tudo aquilo que é abaixo de 7 é ruim. Então, eu classifico eles mais ou menos assim. Ruim, razoável, bom, ótimo e excelente. Tá? Ruim, razoável, bom, ótimo e excelente. E as notas vão variar a partir dessa classificação. Sendo assim, o que acontece? Tudo aquilo que é ruim é abaixo de 7. Por quê? Porque a nota que passa é a nota 7. Então, tudo aquilo que é abaixo de nota 7 é ruim. 6, 4, 3, não interessa. É abaixo de 7, é ruim. Exemplo é isso aqui, tá? Detective Comics volume 2, do Peter Tomasi e do Brad Walker. Gibi ruim, gibi chato, gibi cansativo, gibi que não agrega em nada, gibi que você está lendo e você não vê a hora de acabar a leitura, justamente para poder parar com isso porque é chato. Isso é um negócio muito sério quando eu estou lendo um gibi e eu acho ele ruim. Por quê? Porque uma das coisas que eu faço quando eu estou lendo um gibi e ele é ruim é ficar olhando se falta muito para acabar a leitura, porque eu acho o gibi ruim. Eu começo a ficar irritado porque eu acho as ideias estapafúrdias. Eu começo a ficar irritado porque o gibi ele não me agrada em coisa nenhuma. Você fala, nossa, que fala besta, nossa, estão descaracterizando o personagem, nossa, o que estão fazendo aqui? O que é isso que está fazendo aqui? Então, muito disso vai agregando para eu ir pegando ojeriza do quadrinho, justamente porque o quadrinho é muito ruim e isso pesa muito no conceito da gente. Por exemplo, isso aqui infelizmente não vale o dinheiro que se aplica nele, porque você pega o quadrinho e fala assim, de repente seja bom, mas não é bom, é mal feito, a história é ruim, ou seja, tipo, isso aqui, Esposas Bruxas é outro negócio muito ruim, e por aí adiante. Então, existe, às vezes, essa decepção que surge, tá? Que faz parte do quadrinho ruim. Então, o quadrinho ruim é o quadrinho que cansa, é o quadrinho que enjoa, é o quadrinho que você vai lendo e você fica entediado, é o quadrinho que você vai lendo e você não vê a hora de acabar, e que cada fala parece um peso na hora que você está lendo porque ele é ruim. É assim que eu me sinto e classifico um quadrinho ruim, tá? Ou seja, eu não fico nada amistoso com a referida leitura. Mas tem aqueles quadrinhos que são razoáveis. O que é um quadrinho razoável? Aquele quadrinho que está no limiar de descer para o ruim ou subir para algo que é bom. Né? Ele fica bem ali no meio do caminho. É o que eu chamo também de leitura tolerável. E o que é uma leitura tolerável? Isso é uma leitura tolerável, tá? Justiceiro, do Matthew Rosenberg, que tem uma arte bacana, eu gosto da arte,
Tem muita ação, muita explosão, muita morte e aquela coisa toda, mas é meio que aquela coisa justamente assim, é muita explosão, muita morte, muito isso, com pouco conteúdo, com uma história pouco desenvolvida, com história mal desenvolvida e com um personagem descaracterizado. Por exemplo, o Barão Zemo aqui é um personagem descaracterizado. Então você vai se deparar com isso e falar, cara, isso aqui é assim, nossa, o Justiceiro está agindo assim. Rapaz, isso aqui é ação desenfreada, muitas vezes sem sentido. O que está acontecendo aqui? Que absurdo é esse? Mas, ao mesmo tempo, ele não é de todo ruim. Então, ou seja, existe alguns pontos positivos no quadrinho que te fazem continuar a leitura e ele não te entedia, tá? Mas ele também não é aquela coisa que te provoca uma grata satisfação, tá? Então, todo quadrinho que tem esse lance comigo são os quadrinhos que eu vou dar nota 7 e 7,5. Tudo aquilo que é 7 e 7,5 é o quadrinho que eu chamo de razoável. Ou seja, ele está podendo pular para o bom, como ele também, dependendo do que estão fazendo, ele pode cair de conceito e desabar lá para o ruim. E o Matthew Rosenberg, ele fica exatamente nesse fio da navalha. Ora a coisa vai, ora a coisa não vai. Ora a coisa vai, ora a coisa não vai. Tá? Então, isso para mim é um quadrinho razoável. Do razoável, nós caminhamos para o quadrinho que é bom. O que é um quadrinho bom? O quadrinho bom, cara, é o quadrinho que diverte. É aquele quadrinho que você lê e fala assim, pô, valeu a leitura. Tá? Você não está esperando lá grandes coisas do quadrinho, você não está esperando que inventem a roda, você não está esperando grandes viradas, nem nada demais assim no quadrinho. Pura e simplesmente você está esperando uma boa leitura. Aquele gibi que pura e simplesmente é diversão e só. Né? E o Doutor Estranho do Mark Waid, por exemplo, é um desses quadrinhos. O que tem aqui? O Doutor Estranho ele vai atrás de redescobrir a magia, porque a magia na Terra acabou. Então ele vai para o espaço procurar artefatos mágicos para poder resgatar a magia na Terra. E é divertido, você vai vendo ele nessas viagens, você vai vendo ele se meter em determinadas situações, vai aparecer algumas pessoas que vão ser significativas para ele, vai ter uma hora que ele vai se deparar com alguns dilemas, então fica bacana. É tudo perfeito? Não, não é tudo perfeito, é possível tecer críticas negativas, mas é aquele gibi que você lê e você se agrada, e fala, pô, valeu a leitura, isso aqui foi divertido, ó, isso aqui teve umas ideias bacanas, sabe, não te cansa, pura e simplesmente não te cansa. Então está para te surpreender, mas está pura e simplesmente para te contar uma boa história. E eu olho para o Mark Waid muitas vezes e vejo ele como esse cara capaz de contar boas histórias. E o que é um gibi bom? Um gibi bom é aquilo que vai oscilar entre 8 e 8,5, tá? Então todo gibi bom vai estar entre 8 e 8,5. 8,5 é uma nota alta, João. Pois é um gibi bom, é uma leitura que valeu a pena, é uma leitura que agradou, é uma leitura que me dá vontade de comprar o volume seguinte, por exemplo, porque me agradou. O razoável, eu compro até o volume seguinte, mas meio receioso de que a qualidade da história desabe, sempre na esperança que melhore. Mas, por exemplo, o Detective Comics, o volume 3, é uma coisa muito difícil de eu comprar, justamente porque eu não gostei do 2. Tá? Então tem esse peso, né, que acaba gerando aí quando a gente pensa em aquisições de quadrinhos, tá bom? Então esse é um gibi bom, entre outros títulos que tem por aí, que é aquele gibi que você lê e você se agrada, você se diverte, pura e simplesmente isso. E aí a gente pula de escala, para quê? Para o gibi ótimo. O que é um gibi ótimo? É o tal do gibi 9,5, esse é ótimo. Cara, o gibi ótimo é aquele gibi que você lê e fala assim, pô, isso aqui é muito bom. Cara, isso aqui é um negócio muito legal. Como, por exemplo, Astro City. Astro City do Kurt Busiek é muito bom. É muito bem feito, é muito bem elaborado, as histórias são muito bem desenvolvidas. Então é um negócio que é acima da média, é produzido acima da média, tá? Mas João, Astro City é Astro City. Astro City via de regra vai ter nota alta, Astro City via de regra vai chamar a atenção, tá? Um outro exemplo, por exemplo, de um gibi ótimo seria esse aqui, ó. Isso aqui é outro gibi ótimo, que também merece nota alta e que merece, na verdade, uma publicação de toda a fase do Dennis O'Neil enquanto escritor do Questão, tá? Porque é o tal do gibi ótimo também. Ele não chega a 10, mas ele agrada muito, ele agrega muito. Você vai lendo, você se diverte, tem boas viradas, tem boas sacadas, sabe? São gibis que vão mexendo com você. O Gideon Falls, o Nada a Perder, por exemplo, do Jeff Lemire, são quadrinhos assim.
que chamam a atenção. Lazarus, do Greg Rucka, são gibis que eu chamo de ótimos, tá? São gibis expressivos, gibis significativos, gibis que são acima da média. Um gibi gibi bom, por exemplo, Thor, do Jason Aaron, é um gibi que caminha ali nesse caminho aí do ótimo. O Hulk, do Al Ewing, é um gibi também que está ali no caminho do ótimo, né? Que ele caminha muito perto daquilo que a gente colocaria em excelência no topo da lista. E o que é o topo da lista? É realmente o gibi que a gente fala que explode a cabeça. Por quê? Porque é um gibizão, é o gibi que se mergulha dentro da história, é o gibi que envolve você de uma forma e que provoca uma sintonia contigo na hora que você está lendo, que você fica de boca aberta e quando acaba você se lamenta porque acabou. Um exemplo bom disso é isso aqui, Blue Note. Blue Note é o tal do gibi que conforme você vai lendo, você se maravilha com o que está lendo. E não só isso, você pega, por exemplo, o momento em que o músico está tocando e a gente vai vendo a forma com que o som deve ser expressado dentro do quadrinho, e você vê como se o desenho fosse pular da página, justamente porque a forma com que usam-se as cores, a forma com que vai sendo trabalhado todo o lance da música dentro do quadrinho é um negócio extraordinário. A parte do boxeador é outro negócio fantástico dentro desse quadrinho, que pura e simplesmente ele é muito acima da média, tá? Ele é excelente. Maus é outro gibi que faz isso com a gente. Você mergulha dentro da leitura, você se maravilha com a leitura. Por quê? Porque ele explode a cabeça, ele está acima da média, ele é um negócio extraordinário, tá? O Solitário do Chaboté também é um gibi assim que provoca isso na gente, que traz essa coisa pra gente, que mexe intensamente com a gente. Então, o gibi excelente, que é o tal do gibi que vai ganhar nota 10, ele é um negócio estupendo, é aquilo que beira a perfeição, se não for perfeito, muitas vezes, né? Justamente por conta dessa intensidade que o próprio quadrinho traz. Daí a gente pode fazer classificações, né? Como clássicos igual o Watchmen, é uma coisa assim, A Queda de Murdoch para mim é um gibi nota 10, tá? E eu tenho gibis ótimos, que sempre vão chamar minha atenção e eu vou querer ler e reler. Por quê? Porque eles são de excelente qualidade. Tem os gibis bons, que são os gibis que eu leio e eu falo, cara, eu gostei do que eu li, me divertiu bastante, tá? Como, por exemplo, One Punch Man é um mangá que pra mim tá ali naquele lance do gibi bom. Eu me divirto, eu gosto do que eu leio, mas quando eu leio Blade, a Lâmina do Imortal, eu já tô lendo um negócio que eu classifico como excelente, porque é bom demais da conta, sabe? Mas quando eu leio Blame, eu tô ali no tal do gibi também bom, que me agrada e que está trabalhando bem as paradas dentro de mim na hora que eu estou me divertindo com a leitura. Ou seja, classificações de gibis. A gente tem disso, né? O que pra gente acaba sendo inclusive dispensável porque é muito ruim, mas aquilo que pra gente, tá, enquanto indivíduo, não porque alguém disse, mas enquanto indivíduo pra gente se torna indispensável de tão bom que é, porque de fato faz a gente mergulhar dentro da história, nos envolve de uma forma que parece que quando acaba a gente fica frustrado. Mas e pra você, o que é um gibi excelente? O que é um gibi bom? O que é um gibi ótimo? O que é um gibi razoável? O que é um gibi ruim? Como você classifica isso? Nomeia também aí nos comentários um gibi um gibi de cada um que atinge essas questões. Como você se sente quando você lê um gibi ruim? Como você se sente quando você lê um gibi ótimo? Vamos conversar nos comentários sobre isso, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.